Oi, pessoal, aqui é o RP Lab e para essa semana especial nós vamos seguir com algumas entrevistas. A entrevistada de hoje é a Júlia, ela é formada em Relações Públicas. Queria que a Júlia se apresentasse um pouquinho, contasse sobre a trajetória dela com Relações Públicas e também como ela escolheu Relações Públicas. Então, Júlia, pode contar um pouquinho para nós? Bom, então, oi pessoal, eu sou a Júlia, como a Bárbara já me apresentou. Eu me formei em RP em 2008, início de 2009, na verdade, ali na Famecos, e sempre trabalhei como RP, né? Então, hoje eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa há 4 anos que trabalha com sustentabilidade em 2 focos maiores, né? Que é a educação para sustentabilidade e também eventos sustentáveis. Mas essa história de onde veio o RP na minha vida é super curiosa, porque eu não... Quando eu fui escolher fazer vestibular, eu não conhecia nenhuma RP, assim, né? Nem sabia que essa profissão existia. E na minha época, ainda tinha o Guia do Estudante, que era um guia, tipo uma lista telefônica, assim, que tinham todas as profissões ali, e tu podia procurar, tinha uma breve explicação sobre todas as profissões. E aí, um pouco antes da inscrição para o vestibular, eu dei uma olhada, assim, no Guia do Estudante, e achei aquele negócio de RP, assim. E quando eu descobri aquilo ali, eu disse, nossa, tá, simplificou minha vida, é isso aqui que eu quero fazer. E aí fui lá, me inscrevi e sou RP. Então foi exatamente nessa busca, assim, de antes do vestibular, eu achei no guia do estudante e fez sentido, e eu fui. Assim, eu nunca tive dúvidas de ser RP, eu me lembro que nos primeiros semestres da faculdade tinha muito, assim, essa galera que, eu ficava em dúvida, mudava de curso e tal, e eu ficava muito feliz porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Muito legal. Eu também comecei bem certa em relações públicas, não conhecia ninguém e fui no fluxo, assim, e me apaixonei. E eu conto um pouquinho do que tu faz na tua empresa com os 17 Objetivos Sustentáveis, né, da ONU, que trabalha bastante com sustentabilidade. Nossa, uma pauta bem importante, principalmente hoje em dia, né? Eu acredito assim mesmo. Então, eu fui descobrindo sustentabilidade através de voluntariados, né? Era uma pauta que não existia direito na faculdade. E eu, inclusive, fico de olho, assim, ainda o quanto isso está sendo falado, né, dentro do ambiente, porque quando eu descobri o conceito de sustentabilidade, foi dentro da Famex, foi escolhendo o meu tema de monografia. O meu pai meu pai é representante comercial e ele trabalhava com cobertor que era feito de garrafa PET. Daí quando eu olhei aquela etiqueta, assim, o meu computador, meu cobertor, quentinho, maravilhoso, macio, é feito de garrafa PET usada, assim. Daí eu disse, nossa, isso aqui é muito revolucionário, vou descobrir o que tem atrás desse conceito, e aí era o conceito de sustentabilidade. E aí, desde então, eu nunca mais larguei, assim, do conceito, né, e fui tentando incluir isso dentro da minha carreira ao longo dos anos. Trabalhei em vários lugares diferentes, assim, na minha vida. Eu trabalhei já numa obra civil, depois fui trabalhar num hospital, daí trabalhei aí na PUC, e assim foi indo, né, e sempre no paralelo eu fazia voluntariado em questões relacionadas à sustentabilidade, que foi ali que eu me desenvolvi mesmo nessa coisa de sustentabilidade, né, e aí chegou uma hora que eu consegui organizar a minha carreira junto com sustentabilidade, que foi na minha última experiência profissional dentro de uma empresa, que foi dentro da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Eu fiquei lá 2 anos, trabalhando com projetos sociais e sempre colocando sustentabilidade na pauta. Só que a fundação acabou, todo mundo saiu, e aí eu saí. Daí, quando eu estava saída da fundação, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Tá tão bom trabalhar com isso, eu gosto tanto, dá tanto resultado. E aí eu resolvi, então, empreender a Franca, que é uma empresa de mim mesma, né? Então, sou eu e eu mesma na empresa. E através da Franca, eu trabalho já há 4 anos com 3 linhas, sendo 2 delas principais, né? Uma delas é a pauta de educação para o desenvolvimento sustentável. Então, eu descobri isso dentro de mim, assim. E eu acho que muitos RPs têm esse rolê de saber falar bem, saber explicar as coisas, né? Saber resumir todas essas pautas complexas. E aí, então, quando eu conheci os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vulgo plano para salvar o mundo até 2030, eu fiquei maravilhada com aquilo, porque sustentabilidade sempre foi um conceito muito difícil de explicar, assim. Quando eu estava na faculdade, fazendo uma monografia, a minha referência sempre tentava explicar para minha avó o que era sustentabilidade, e era muito difícil de explicar, porque é o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Tá, mas como assim, sabe? O que realmente é isso?
E aí, quando eu olhei os ODS, eu me apaixonei, porque eles são muito maravilhosos. Eles mostram que sustentabilidade não é só cuidado ambiental, que também tem a ver com o social, que tem a ver com o dinheiro, né? Que é um super tabu, assim, para uma galera que olha a sustentabilidade e acha que não pode ganhar dinheiro. Então, eu resolvi abraçar eles e levar eles como a base do meu trabalho, né? Então, eu fui desenvolvendo palestras, cursos, enfim, coisas de educação para sustentabilidade, que eu trabalho até hoje nisso, né? Então, é muito legal, assim, também ir desenvolvendo outras habilidades, né, dos RPs, das RPs, porque é um bando de mulher também, né? e juntando essas habilidades com outras formas de atuar. Então, uma delas é a educação para os ODS, e o outro setor que eu atuo é através de eventos sustentáveis, que foi uma coisa que eu aprendi também dentro dos meus voluntariados, né? Eu trabalhei na Net Impact, que é uma ONG que ainda existe de engajamento jovem para sustentabilidade, e ali eu organizei um evento sustentável. E é um super desafio, né? Porque quando a gente olha todos os 17 ODS e colocar eles em prática é um super desafio, mas é muito legal, porque a gente acaba aprendendo muita coisa, né? E eu tenho certeza que CRP me ajudou muito nisso, porque essa questão de falar com públicos, de engajar as pessoas em torno de uma ideia, tem muito a ver com sustentabilidade também. Então, essa é outra coisa que eu faço. O principal evento do meu portfólio, digamos assim, é a Virada Sustentável, que é um evento que acontece aqui em Porto Alegre há 5 anos. Eu estou fazendo ele há 4. E, inclusive, ele está rolando ainda, né? Esse final de semana do dia 21, 22 é o último final de semana de evento, totalmente digital, enfim, tive que aprender um monte de outras coisas de fazer evento na televisão, então aprendi umas coisas de jornalismo aí no meio do rolê. E de cinema, né? Mas, enfim, então a ideia de fazer evento sustentável é colocar em pauta todas essas questões, né, de sustentabilidade para dentro de um evento, né? Claro que quando ele é presencial tem desafios que são físicos, né? Então, de como cuidar dos recursos, como fazer o evento da forma menos impactante, como não usar muitos recursos que não sejam renováveis, enfim. Mas também dentro da pauta da curadoria, que é uma coisa que eu faço, eu tenho um papel importante na virada em relação a isso, de fazer a curadoria da programação e de escolher as temáticas principais. Então, a virada, ela trabalha a cada edição com alguns ODS prioritários e a gente pauta todo o programa do evento em cima dessas temáticas, né? E aí começa, assim, uma busca pela cidade para catar o que já existe de projetos e de iniciativas que a gente possa colocar dentro desse farol do evento. Então, essas duas são as atividades principais. E tem uma terceira, que são consultorias esporádicas, assim, que pelo meu conhecimento em sustentabilidade, eu acabo prestando. Então, já fiz consultoria para organizações do terceiro setor, já gerenciei projetos, né, relacionados a isso, e isso também acontece, assim, de vez em quando. É muito bom esse trabalho, assim, tanto por trabalhar a pauta sustentabilidade, né, tanto para levar conhecimento também para as pessoas, fazer esses eventos, assim, é muito bom e é muito importante, né, inclusive para a sociedade, assim. Já que tu falou tanto de RP, eu queria que tu me contasse um pouquinho o que é RP para ti, o que é ser relações públicas. Para mim, RP é ter uma cabeça estratégica, assim, eu gosto muito desse olhar, né, eu brinco que eu sou a pessoa do Excel e dos fluxos, assim, eu adoro desenhar as coisas, eu adoro enxergar elas de uma maneira muito simples, assim, sistemas que às vezes são um pouco complexos de serem enxergados. Então, para mim, RP, primeira coisa é isso, é enxergar um negócio, um projeto, sei lá, qualquer coisa, e olhar esse mundo que tem na volta, né? Então, levar em conta todas as pessoas que se envolvem, quem são as pessoas que deveriam estar ali, que não estão, né? Dentro desse olhar de sustentabilidade, eu tenho trazido muito essa pauta racial, a pauta de gênero, né? Eu tenho os meus ODS prediletos, assim, de vez em quando, e essa questão de gênero e raça já está comigo muito, assim, em todo lugar que eu vou, eu saio questionando isso, sabe? Cadê as pessoas negras nesse rolê? Cadê a igualdade de gênero nesse rolê? Enfim. Então, eu acho que o RP, as RPs, né? Eu vou usar o gênero feminino exatamente como um protesto. As RPs, elas, para mim, têm muito esse olhar estratégico de olhar, né, para as organizações, enfim, para os projetos e enxergar todo aquele ecossistema da volta, né? E aí, num segundo passo,
é saber o que fazer com aquilo, né? Que eu acho que a gente também cria muitas estratégias distintas e para mim, a sustentabilidade ela poderia ser muito mais abordada dentro do mundo de RP, porque muito dos processos de sustentabilidade tem a ver com engajamento de stakeholders, com relatórios, né, com comunicar as coisas que estão sendo feitas, e essa também é uma outra habilidade do RP, né. Uma coisa que eu fui aprender, não aprender, mas que eu fui valorizar muito tempo depois, é essa questão da adaptação da linguagem, né, que eu acho que também a gente aprende muito sobre isso, sobre como adaptar linguagens para públicos específicos, e eu acho que isso é colocar em prática empatia, né? E quanto mais tu coloca isso, quanto mais tu se exercita nessas práticas, mais fica claro quanto realmente é necessário, né? Então, eu tenho uma birra enorme com projetos no Brasil que só tem palavras em inglês, sabe? Tipo, gente, o que tu quer falar? Para quem tu quer falar? Tu quer ser um projeto democrático? Tu quer ser um projeto acessível? Então, tu não pode ter palavras em inglês como o grande destaque do teu negócio, sabe? Enfim, então eu acho que isso também, para mim, é CRP, sabe? É conseguir cuidar da linguagem e comunicar da melhor forma possível, levando em conta quem está escutando, né? Não somente quem está falando. Sim, é muito bom isso. E agora que tu trouxe também essa pauta, qual a importância do Relações Públicas trabalhando nesse meio de diversidade, de inclusão, meio ambiente, pautas sociais? Qual a importância da RP que tu vê nisso? Depende muito do lugar que isso está acontecendo, né? Mas pensando que a gente ainda tem uma caminhada muito grande em relação a colocar a sustentabilidade na pauta, principalmente das organizações, né? Eu acho que um dos grandes benefícios do RP é conseguir colocar essas perguntas na roda, né? Então, fazer perguntas estratégicas, relevantes para o negócio, que vão agregar para produtos, que vão agregar, enfim, para processos internos, como uma maneira de construir essa visão de futuro coletiva, né? Então, eu gosto muito disso, de usar as habilidades como RP, e não à toa eu acabei na educação, né? Então, através dos processos educacionais, eu levo esses questionamentos, sempre com um olhar propositivo, assim, né? Não é através do embate, não é através, enfim, das brigas, mas sim como um olhar do que pode melhorar, né? E ser benéfico para quem está refletindo sobre aquilo. Então, eu acho que isso é muito legal dos RPs, assim, que é um papel social a gente levar isso para todos os lugares que a gente vá, né? Porque o mundo não está dando certo do jeito que está. Então, e quem vai se ferrar nesse mundo é a raça humana, né? Não é o planeta. O planeta ele vai continuar aí bem de boa, assim como ele já continuou com os dinossauros, com as eras do gelo, enfim, né? Nós vamos viverar filme de ficção científica, assim, se a gente não cuidar de nós mesmos. Então, eu acho que colocar isso nas pautas é um processo muito importante e uma responsabilidade grande que os RPs têm. E, claro, e aí, após colocar isso na pauta, conduzir esses processos, né, acompanhar, ter esse cuidado, né, de que não é só falar as coisas, mas também criar, co-criar, e eu acho que isso aí tem uma palavra muito importante, né, que é criar junto com os stakeholders quais são as soluções possíveis dentro de cada ambiente, né, então acho que continuar participando do processo estratégico também é uma coisa maravilhosa que os RPs podem né, auxiliar no caminho para esse mundo sustentável futuro, assim. Sim, a nossa visão estratégica, ela ajuda bastante mesmo dessa função, assim. E me conta um pouquinho sobre o teu trabalho, a tua rotina, o que tu mais gosta de fazer, assim, nas tuas três linhas de trabalho. Então, Bárbara, eu posso te contar da vida antes pandemia e pós-pandemia, né? Porque são coisas totalmente diferentes, mas eu não tenho muita rotina, na real, né? Eu nunca tive um escritório, então eu sempre trabalho de casa, mas para cada projeto, às vezes, eu vou para lugar, quer dizer, eu ia, no caso, né? Antes da pandemia, eu ia para lugares diferentes, cafés, enfim. E isso é uma coisa que eu gosto, de estar sempre trabalhando com projetos e com pessoas distintas, assim, né? Então, eu me relaciono com muitas pessoas através dos meus projetos. Já viajei muito nesse mundo, assim, também trabalhando com sustentabilidade, já viajei para o Brasil, enfim, ano passado eu fui para
Maringá, fui para o Amazonas, fui para vários outros lugares, assim, através de projetos da Franca, e eu acho que isso é muito especial, né, conhecer outras culturas bem de perto, e pessoas também, né, então, uma coisa que eu mais gosto mesmo, da parte, principalmente de educação, é ver as pessoas se dando conta, assim, das paradas, sabe, tipo assim, eu me lembro muito claramente de um treinamento que eu fui fazer dentro da Arezzo, sobre sustentabilidade, e aí eu perguntei, assim, era uma turma, 2 turmas de 30 pessoas, e não tinha uma pessoa negra em nenhuma das turmas, né, eu perguntei assim, galera, por que a gente não tem aqui dentro nenhuma das turmas uma pessoa negra? E as fichas foram caindo, assim, sabe, da galera ao longo do treinamento, e aquilo foi tão emocionante para mim, porque é isso, né, criar espaços acolhedores de reflexão e conversa que possam realmente mudar as organizações através das pessoas, né, então, o através das pessoas é o que eu mais gosto e é o que eu sinto muita falta, assim, porque na pandemia não dá para estar com as pessoas. E eu fiz um curso que era para ser o curso presencial este ano sobre os ODS, e eu fiz ele de forma virtual. E eu me lembro claramente, assim, que quando acabou o curso, normalmente eu fico muito, muito empolgada, porque eu vejo aquelas pessoas ali, sabe, com uma energia positiva, com várias perguntas na cabeça depois do curso, enfim, se dando conta de muita coisa, e sentir isso fisicamente me faz muito bem, sabe? Isso me energiza muito, assim. E aí, na pandemia, fazer isso virtualmente meu Deus, acabou o curso, eu tava com meu namorado, assim, eu fiquei zanzando pela casa, porque eu não sabia como é que eu uso essa energia, como é que eu lido com isso, sabe? Então, tá junto com as pessoas é que eu mais gosto. Nos eventos, é engraçado, porque a gente passa, tipo, 6 meses planejando o evento. Eu adoro essa coisa de organizar. A Virada tem editais públicos, então eu participo diretamente da curadoria dos editais. E é uma trabalheira, assim, porque a gente, sei lá, recebe 500 inscrições e tem que selecionar 60, sabe? Então, eu gosto muito desse processo de chamar os curadores, de pensar quem são as pessoas que vão, quantos negros vai ter. Eu adoro essa parte. Mas tá lá no dia do evento, ver a coisa acontecendo é surreal, assim, é um sentimento, assim, que, principalmente em lugares que misturam as questões teóricas com as questões artísticas, né, a Virada, ela tem isso, ela fala de sustentabilidade com questões socioambientais, mas também com questões culturais, né, então agora a gente teve, por exemplo, uma exposição que bombou esse final de semana, que foi a exposição dos ovos fritos na Redenção, então ver a galera lá, olhando, se descobrindo, sabe, questionando, é uma coisa que me faz muito bem, assim, eu adoro um agito de produção de show também e tal, e eu acho que é isso, assim, a minha rotina é uma não rotina, mas isso me faz muito bem. Sim, e deve ser maravilhoso, assim, né, vendo tu contar, assim, realmente dá para ver que tu ama trabalhar trabalhar com isso e desenvolver pessoas, e tá sempre também no meio dos eventos, né? Não ter uma rotina também. Eu penso muito assim, eu não gosto de ter rotina, eu sou bem elétrica, assim, e essa função de EAD, aula online, me prejudicou muito também, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em sempre momento falando com as pessoas, debatendo e tudo mais, e a gente ficar aqui preso com uma câmerazinha na nossa frente, não ver quase ninguém, assim, é bem difícil. Eu imagino ainda para ti, né, que sempre viajou, que sempre teve em contato com as pessoas, e também tem muito amor por isso, né? E ao longo dessa vida... O problema é perder o sutil, né, da coisa. A gente até vê as pessoas, mas aquela sutileza, assim, de sentir uma emoção, de não sei o quê, não tem como, né, na internet. É uma pena. Sim. E ao longo dessa vida também a gente aprende muita coisa, né? Muitas lições a gente aprende. Eu queria que tu contasse, assim, tipo, a principal coisa, assim, uma virada de chave que tu teve, a principal coisa que tu aprendeu ao longo de toda essa trajetória como RP, assim, trabalhando com sustentabilidade, diversidade. Sabe que eu acho que uma coisa que o mundo RP me colocou muito foi... Me colocou no sentido de eu vivenciei experiências e depois eu fui me dar conta essa relação do machismo, né? Eu, por ter trabalhado, eu trabalhei, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa obra civil, dentro do canteiro de obras, fazendo as relações com a comunidade, né? Então, eu tinha o meu containerzinho, que andava conforme a obra ia evoluindo, eu ia com o meu containerzinho junto para fazer as relações com a comunidade. E aquele ambiente é o ambiente, assim, eu não sei se é o mais machista possível, mas é um dos, né? E eu me lembro muito, assim, de ter que criar estratégias, porque eu era uma das poucas mulheres dentro do canteiro de obras,
e eu almoçava com a galera, enfim, eu estava lá no meio né, da pionada, assim, e eu me lembro muito de ter que criar estratégias para eu me sentir bem dentro desse momento, né? E uma delas que eu sempre falo, assim, quando eu falo sobre machismo, depois do almoço, a gente almoçava todo mundo num espaço ali de convivência, dentro do canteiro, e aí a galera saía e sentava ali, achava uma sombra, pegava um papelão, sentava no chão e ficava descansando os minutinhos que eles tinham, né, pós-almoço, antes de voltar para a obra. E eu tinha que passar na frente daqueles homens todos, porque o meu canteiro, o meu container era, tipo, numa ponta e o negócio era aqui e a galera ficava sentada no meio do caminho. Então, eu criei uma estratégia de que eu sabia que todos aqueles homens iam olhar para minha bunda, porque o ambiente, né, era isso. Eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, ao invés deles só olharem para minha bunda, toda vez que eu saía do refeitório, eu olhava para a cara de cada um deles, sentadinhos lá, e dizia: boa tarde, tá tudo bem contigo? Como é que vocês estão? Tipo assim, se vocês vão olhar para minha bunda, vocês vão pelo menos saber que eu sou uma pessoa além da minha bunda, sabe? Então, vocês vão ter que me dar oi, vocês vão ter que me perguntar como é que eu tô, enfim. E isso foi uma coisa que tá cada vez mais claro para mim, assim, né? Teve um momento da minha vida que eu me dei conta, puta merda, sabe? Isso aqui é machismo, sabe? Que horror! Então, e dentro do ambiente dos eventos, né, a gente ainda tem uma predominância de homens brancos sendo convidados para falar, enfim, com nenhuma presença negra, nenhuma presença LGBT. Então, quando eu me dei conta disso, claro que foi um pouco sofrido, né, mas foi muito importante para eu conseguir pautar isso e criar soluções que sejam mais inclusivas, sabe? Que eu acho que isso também é um tabu na sustentabilidade, né? As questões de diversidade são muito sobre sustentabilidade, porque o mundo ele tem que ser bom para todo mundo, né? Não tem que ser bom só para os brancos, principalmente para os homens. Então, isso foi uma coisa muito importante que eu carrego junto comigo, assim, todo lugar que eu vou, seja ele em eventos ou em educação, eu levo essas pautas, né? Sim, a gente ainda vê bastante isso, né? Infelizmente, caminhamos a passinhos de formiga para uma mudança. A gente debate bastante sobre isso em aula, inclusive, assim. E é muito bom saber que tem pessoas que realmente usam o seu local de trabalho e o seu trabalho para lutar em relação a isso, né? Para fazer mudanças e promover um mundo melhor. Então, acaba dando uma esperançazinha assim no coração. Dá para ver também que tu realmente luta por essas causas, né? Porque tu, inclusive, fala sobre RPs no feminino, principalmente. Sempre muito legal, assim. E agora, para finalizar, estamos acabando. Eu queria que tu desse uma dica não, mas um conselho para os futuros RPs que estão na faculdade, que estão recém-iniciando no mercado de trabalho, e um conselho pro RP e também para quem quer trabalhar com sustentabilidade, quer focar nessa área, porque gosta muito disso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, conselho número 0 se vocês não conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conheçam e usem eles à torta e à direito, porque mesmo que seja uma agenda da ONU, né, uma agenda que a ONU construiu junto com 193 países, ela é uma agenda da humanidade, então a gente pode muito bem usar eles como a gente quiser, a ONU, inclusive, fica feliz quando a gente usa eles, então façam isso, conheçam os ODS e incorporem eles na vida de vocês. A segunda dica dê uma olhadinha neles e escolha o que você tem mais paixão, assim, o que mais se identifica contigo, porque são 17 oportunidades, né? Tem 17 objetivos, então tem de tudo lá. É impossível que tu não se ligue com algum deles, né? E a partir disso, eu acho que a outra dica é se permitir experimentar, né, as coisas. A minha carreira foi muito disso, assim, eu trabalhei em espaços muito diversos, fazendo coisas muito diferentes, e eu acho que isso é uma das possibilidades muito legais de ser RP, né? Não ter um nicho assim tão específico que tu tenha que fazer. A gente pode andar por setores completamente diferentes. Então, uma das dicas, eu acho que de carreira é isso, assim, se experimente, não tenha medo de trabalhar num hospital e depois trabalhar numa obra civil, ou trabalhar numa universidade, sabe? Trabalhar com... Aí na PUC eu trabalhei com relações internacionais, assim, então foi muito legal. E nunca deixa de procurar esse brilhozinho que tem dentro do coração, né? Porque é isso que
que dá sentido, que dá emoção na vida, que dá alegria, né? A minha vida esse ano tá terrível, né? Tipo, eu tô assim, eu organizo eventos e coisas educacionais, que são certamente um dos setores aí, dentro de vários, claro, que foram super impactados, né, em relação à pandemia. Então, é muito importante que a gente conecte essas nossas vocações com a nossa profissão, né? Mesmo que seja por voluntariado, por projetos paralelos, porque é isso que nos faz viver bem, assim. Então, acho que essa é uma outra dica também de confie no seu propósito, sabe? E fique grudadinha nele, mesmo que o que tu está fazendo hoje pode ser que não tenha nem né, nada a ver com pastel. Eu sempre... Isso também é uma coisa legal, né? É uma atitude minha, de sempre colocar essas pautas no lugar que eu vá. Mesmo que eu, sei lá, estivesse trabalhando com projetos sociais, eu colocava a sustentabilidade dentro do projeto que eu tô, né? Então, é isso, vai hackeando o sistema, assim, devagarito, sendo propositivo, sendo amoroso, porque isso dá resultado, né? E depois, quando a gente olha para trás, as coisas fazem bastante sentido e aí a carreira, ela vira a vida mesmo, né? Que é o que eu estou vivendo hoje, assim, a minha vida e a minha carreira, elas são coisas muito simbióticas, assim. É muito bacana, assim, ver a tua paixão pelo teu trabalho, né? E ver tu lutando por todas essas causas, isso é muito importante, muito valioso para a sociedade como um todo. Muito bonito isso. Até agradecer por fazer todas essas lutas, né? Uma coisa muito importante mesmo. E então eu gostaria de agradecer também a tua disponibilidade, a tua participação aqui. Se tu quiser, pode falar um pouquinho sobre deixar as redes sociais da Franca ou como entrar em contato contigo, se alguém tiver alguma dúvida. Pode, é o teu momento. Boa, momento jabá, então. Bom, gente, o meu perfil pessoal no Instagram é pessoal, então não tentem me adicionar, porque eu só adiciono amigos ali, se vocês querem saber de mim. Vão pela Somos Franca, né? Que principalmente no Instagram, o Facebook eu tô deixando de lado cada vez mais, porque ele tem umas coisas estranhas, então. Não que o Instagram não tenha, né? Mas enfim, escolhas que a gente tem que fazer nessa relação de tecnologia. Então, Somos Franca no Instagram. Ali tem os meus contatos, enfim, me procurem. Eu adoro falar com pessoas que gostam de sustentabilidade, principalmente RPs, né, claro. Então, se tiverem a fim de conversar, contem comigo. E é isso, e sigam a Franca e chamem a Franca, pensem na Franca para fazer projetos, porque nós estamos aí para mudar esse mundo através das RPs. Bacana, então, obrigada de novo, Julia. Foi maravilhoso ter essa conversa, foi muito construtivo também. Eu aproveitei muito, eu me importo bastante assim com a questão da sustentabilidade, sempre buscando algumas pautas para ler, para entender um pouco mais, né? E conversando contigo foi incrível, assim. Muito obrigada. Imagina, Bárbara, eu que agradeço. Eu torço para que o canal bombe aí, que todo mundo assista os vídeos, né? Que tenha muita coisa, muito conteúdo legal aí para os RPs, né, terem uma visão muito boa do que é ser RP, de tudo que dá para ser sendo RP. Sim, muito obrigada. Um beijo, então. Tchau. Tchau, gente.